Creia na verdade para que sejas livres da mentira. Creia na verdade para que sejais livre da mentira. O que é a verdade? Essa foi a pergunta que Pilatos ele fez a Jesus. Essa é a pergunta que muita gente hoje faz. Essa é a pergunta que muita gente precisa conhecer a resposta. O que é a verdade? Você precisa conhecer a verdade. Porque só há libertação quando se conhece a verdade. Não, eu já creio em Jesus. Ele é a verdade, eu creio nele. É conhecê-lo. Muita gente crê em Jesus numa fé cega, numa fé religiosa, numa fé dentro da motivação do conceito religioso. Crer em Jesus é ter o conhecimento dele, porque eu só posso confiar em alguém para me salvar, para me libertar, para me resgatar, para me dar proteção, se eu conhecer. Se eu tiver o conhecimento que essa pessoa realmente pode me dar tudo isso. Se eu não conheço, da boca para fora, não serve. Eu vejo falar e eu vou com os outros. Amém, amém, Jesus é grande. Mas eu não conheço. E quando eu não conheço, eu sou levado por outros meios. Deu para entender? Exemplo. Uma pessoa que diz que Jesus é o Salvador, que crê nele, mas ao mesmo tempo está buscando outros meios de salvação. Uma pessoa que diz que Jesus é o Senhor, mas ao mesmo tempo está buscando adorar, clamar, suplicar, oferecer cantos, adoração a outro ser, como Senhor. Então, logo essa pessoa não conhece a Jesus para ser liberto por ele. Ele é a verdade. Por isso que Jesus disse, conhecereis a verdade, conheça ele, que ele vos libertará. Ele é a verdade. João 8,36. Se o Filho, pois, vos libertar, sereis livres. Lá em João 8,32, Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa que eu preciso conhecer? O Filho, Jesus. E aí no 36 ele diz, se o Filho, que é a verdade, vos libertar, verdadeiramente vocês serão libertos. O homem só é liberto verdadeiramente por Cristo, em Cristo, pelo conhecimento de Cristo. Aprendeu aí? Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não sei se vocês são prudentes, né? A maioria não. Só a minoria que é prudente. A maioria é simples, é menino, levado pelos ventos de doutrina, levado pelos movimentos que diz que é de Deus. A maioria não são prudentes. Pena e triste é essa realidade de que os simples morrerão na sua simplicidade, serão destruídos, irão à perdição, porque não são prudentes para examinar, para observar, para que se previnam do engano e do erro, para não apostatar da fé. E por muitos não ser assim, tem sido levado para o engano, o erro, apostatando da fé, caindo da graça, perdendo o caminho da salvação, andando para a maldição, no engano de que está indo para o céu. Muitos estão assim. É triste, mas é a realidade. Sabe por quê? Vou te dizer por quê. E vou te mostrar onde está a sutileza de Satanás, que é o mestre, o pai da mentira, o mestre do engano. Esse é o trabalho forte dele, persuadir, deturpar a verdade de Deus, tirar o conhecimento de Deus do entendimento do homem. E Deus, ele quer que nós tenhamos entendimento, conhecimento. E o diabo tira. Porque foi o próprio Jesus quem disse, Lucas 8,12, que o diabo tira a palavra do entendimento do homem para que ele não se salve crendo. O único meio de salvação é você crer em Jesus. É crer no que ele ensinou. É seguir fielmente, sem se desviar.
a Cristo pela sua palavra. Tem gente que diz, eu creio em Jesus, mas está seguindo doutrina de fulano, ciclano, beltano. Tem gente que diz, eu creio em Jesus, mas está consagrando e sendo devoto a sua vida à instituição religiosa, a homens. Tem gente que diz, eu creio em Jesus, mas estão seguindo preceitos de homens e não de Deus. Então essa fé, infelizmente, leva você a continuar na perdição. Porque a fé que salva é a fé em Jesus Cristo. E essa fé, ela tem que ser gerada no seu coração pelo ouvir da palavra. A fé, ela é pelo ouvir. E pelo ouvir pela palavra. Romanos 10, 17. E quando você ouve a palavra que gera essa fé lhe dá a garantia, lhe faz você receber o dom gratuito de Deus, que é a salvação em Cristo e por Cristo. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Esta salvação mediante a fé é Deus que dá, é Deus que proporciona a todo pecador que ouve a mensagem do Evangelho e crê. Por isso que Jesus disse, quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Mas você só pode crer depois de ouvir a palavra, a mensagem, ouvir de Cristo, para que essa fé venha a ser gerada no seu coração, para que você assim, por essa fé, alcance o dom gratuito de Deus. Você está entendendo isso? E aí é onde o diabo trabalha. O diabo trabalha nesse propósito para cegar você dessa fé. Porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. A iluminação, o esclarecimento da verdade de Deus que está na mensagem do Evangelho. O diabo cegou. Tem muitos incrédulos dentro das religiões, dentro das igrejas, em nome de Deus, vivendo uma vida vã. Porque estão cegos. Cegos. Não contemplam a verdade do Evangelho. Estão desviados dela, apostatando-se dela, perdido, ignorante e desprezando. O pior de tudo é que muitos estão desprezando a verdade para viver suas mentiras dentro da sua devoção às suas religiões. E é aí que eu quero falar com você da estratégia do diabo. De levar ao engano. De persuadir os simples. De trabalhar a mentira na humanidade. E de levar o povo de Deus a se perder. Quero comunicar isso a você. Um minutinho. Ok. Vamos lá. É isso que eu quero comunicar a você agora, nesse momento. É isso que eu quero que você entenda. Para que você não seja simples. Não esteja no meio de uma multidão, vivendo uma vida de devoção e adoração a Deus em vão. Em vão. Muitos estão congregados aonde Deus não está. Muitos estão adorando a Deus dentro de agrupamento, dentro de congregações, dentro de lugares que Deus não está ali. E quando Deus não está, a presença que está lá não é a dele, é a do diabo. Levando esse povo a continuar enganando-se, no engano, adorando a ele, o diabo, e esse povo pensando que estão adorando a Deus. É isso que o diabo faz. O diabo ele trabalha na mentira. Quantos grupos religiosos estão reunidos aí? Quantas pessoas têm devotado sua vida às suas religiões, às instituições? Estão servindo o diabo e pensando que estão servindo a Deus? Não, mas eu não sirvo o diabo, que eu não faço trabalho de bruxaria. Não é só isso não. Não é só isso não. Quem está na mentira, está no diabo. Quem vive a mentira, vive servindo ao diabo. A mentira religiosa é do diabo, não é de Deus. Você lembra que o apóstolo Paulo, ele estava dentro de uma religião, ele entendia que estava servindo a Deus? Você lembra disso? Você já leu isso nas Escrituras? O apóstolo Paulo, ele era dedicado, devoto. Ele era um religioso praticante, cego pela religião farisaica, a ponto dele perseguir outros que pregavam algo que contrariava a religião farisaica. Paulo era como diz assim, um fariseu roxo, praticante. Não tem hoje, né?
Ah, tem gente que diz assim, eu sou católico praticante, eu sou um católico roxo. Ah, eu sou um devoto da minha igreja evangélica. Eu sou evangélico. Eu defendo a minha igreja. Toda religião trabalha a mentira do diabo. O apóstolo Paulo, ele era, antes de se converter a Cristo, ele não mudou de religião. Paulo se converteu a Cristo, ao Deus vivo. Tem gente que sai da católica, vai para a espírita. Tem gente que sai da religião espírita, vai para a religião evangélica. Tem gente que sai da religião evangélica, vai para os mormons. Tem gente que sai dos mormons, vai para o testemunho de Jeová. E por aí vai, cada um procurando a religião melhor que lhe convém. Só que o evangelho, Jesus Cristo, não é uma religião. É o caminho da salvação. É o Deus vivo que é o Salvador. Eu não procuro uma religião para ser salvo. Eu não procuro uma religião para estar em Deus. Eu tenho que ser, e eu tenho que ir a Deus. Eu tenho que ser levado a Deus. Eu tenho que ser salvo por um Salvador, por um mediador, por aquele que me leva a Deus. Ele disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você está entendendo? E é isso que o diabo trabalha, tirando essa verdade, esse entendimento do povo. E aí leva as pessoas a entender que precisam de uma religião, precisam de uma instituição religiosa para estar em Deus. Esse é o engano do diabo. É aí que trabalha a mentira. E o apóstolo Paulo, ele se converte a Cristo. Paulo não muda de religião. Paulo não deixa de ser fariseu para ser crente da religião evangélica. Não existia religião evangélica. Não, em Jesus não tem religião A, B ou C. Não tem igreja A, B ou C. Em Jesus tem um povo salvo que está em Deus, na presença de Deus, por Cristo. Não é religião. Paulo era devoto, praticante do farisaísmo. Mas quando Paulo se converte a Cristo, Paulo agora vai entender e vai desprezar tudo aquilo que ele viveu. Ele considera como esterco todos os valores religiosos, toda a sua devoção que ele viveu à religião, não valeu de nada. Ele disse, eu considero tudo como esterco para que eu possa ganhar a Cristo, para que eu possa ter em Cristo conhecimento de Deus, em Cristo. Então, que você entenda isso, você que é um praticante de religião, você que é um religioso devoto, você que consagra a sua vida e é devoto à sua instituição religiosa, igreja evangélica, igreja católica, espiritismo, testemunho, sociedade de torre de vigia, salão do reino, mormons. Reflita nisso. Conheça a verdade. Para que você seja liberto. Conheça a verdade. O conhecimento de Jesus Cristo nos liberta de tudo isso que o mundo está preso, vive. No engano, indo à condenação. Todas as religiões trabalham a mentira do diabo. Todas, sem exceção. Religião evangélica, católica, espírita, todas elas trabalham a mentira do diabo. E todas elas negam a verdade de Deus, Jesus Cristo. Toda a religião nega a verdade de Deus, Jesus Cristo. Porque a verdade de Deus não é o que ensina a religião A, B, C, D, E, F, G, H, I, J e por aí vai. Que é tantas. A verdade de Deus está em Cristo. É Cristo o que ele ensinou. É nisso que devemos estar. É nele que devemos estar. E é a palavra dele que deve guiar a nossa vida de fé para Deus. É a palavra de Cristo. Não é a doutrina de pastor, de padre, de papa, de igreja evangélica, igreja católica, igreja espírita. É a doutrina de Cristo. Você está entendendo? E o trabalho do diabo é esse. Se você observar todo o ensinamento de toda a religião, evangélica, qualquer uma, porque alguém diz que a religião evangélica é o lugar para encontrar Deus. É mentira. O caminho para Deus é Jesus. O lugar para encontrar Deus é Jesus. O meio de servir a Deus é Jesus. O lugar de você estar em Deus é Jesus e na palavra dele.
Jesus nunca mostrou igreja nenhuma, seja ela qual for. Quando Jesus disse a minha igreja, Jesus não se referiu a nenhuma instituição religiosa, a nenhum ministério de homem. A igreja dele que ele se refere são aqueles que crêem nele, têm o conhecimento dele. Somos membros que formamos a igreja, uma igreja, um só corpo, onde tem uma só cabeça, que é Jesus, o pastor da nossa alma. Então, independente, irmão, de qualquer religião, se você observar o que elas ensinam, se você for prudente, tiver o conhecimento de Cristo, se você observar o que todas as religiões ensinam dentro da doutrina, dentro dos conceitos, dentro dos princípios, dentro do meio de fé, de prática para chegar a Deus, para ter vida com Deus, elas ensinam tudo o contrário que nega Jesus, nega a verdade do Evangelho, nega a verdade do Evangelho, negam a Cristo, porque esse é o propósito do diabo. Você pode estar fazendo o que fizer em nome de Deus, pode viver a vida inteira sacrificando-se em nome de Deus, se não tiver dentro do conhecimento de Cristo, andando na verdade de Cristo, guardando a doutrina de Cristo, tudo isso não serve de nada. Todo sacrifício religioso vai levar os seus devotos à vergonha e o desprezo eterno, por não terem crido na verdade. Antes, combateram, resistiram e tornaram a verdade como mentira, para viver as suas mentiras, sua devoção, sua consagração dentro de mentira, na formalidade religiosa, negando a verdade que libertava eles, que poderia libertá-los. Então, se você observar, esse é o propósito do diabo, trabalhar o engano nas religiões. O diabo ele não está preocupado que você deixe de ir para a igreja, não. Ele quer que você esteja nas igrejas. O diabo tem enchido multidões de religiões. Foi ele mesmo que levantou essas religiões. Foi ele mesmo que criou esses lugares chamados Casa de Deus, para o povo estar. Foi ele mesmo que criou esses homens para levantar e formular doutrinas que diz que é de Deus. É o próprio diabo que levanta tudo isso, esse sistema religioso. Quem levantou foi o diabo. Para quê? Para combater contra a verdade de Deus, Jesus. Para levar o povo a negar a Jesus, a desprezar o caminho da graça. Dentro das suas religiões. Porque o diabo ele é sagaz, ele é astuto, ele é inteligente. Como o povo crê que existe Deus, e o povo tem que estar entendendo que tem que adorar a Deus, aí o diabo faz o quê? Não. Se eu ensinar o povo que tem que adorar o diabo, o povo não vai. Vou fazer o seguinte, vou criar um bocado de mentira em nome de Deus, e vou fazer o povo vir adorar a Deus com essas mentiras, para que eles pensem que estão adorando a Deus, e na verdade quem está sendo adorado e servido é o diabo. Está entendendo isso? Está entendendo isso? Todas as religiões. Deus não está lá dentro recebendo nenhum louvor, nenhuma adoração, nem fazendo presença em canto nenhum ali. Porque todas as religiões contrariam a verdade de Deus. Observe tudo que elas ensinam, principalmente nos princípios para a salvação, nos princípios para a vida com Deus. Toda religião nega a verdade do Evangelho. Dentro do catolicismo romano, você é ensinado que tem que estar dentro da igreja. Porque se não estiver na igreja, não é salvo. Porque é o lugar que Deus está para te abençoar. O próprio Papa, uma vez, deu uma declaração de que ninguém poderia ter a vida eterna, ser salvo, se não tivesse na igreja católica. Onde eles ensinam que os papas são um representante de Deus. Que o povo tem que ser agraciado e submeter à autoridade espiritual dos papas, que é o representante, o mediador entre o povo e Deus. Nas igrejas evangélicas é a mesma coisa, só muda o rótulo. Evangélica, católica, são a mesma coisa, só muda o rótulo. Não, mas lá não tem imagem de escultura. Sim, na igreja católica tem imagem de escultura. Tem algumas igrejas que não tem. Mas na igreja evangélica, nas igrejas evangélicas, não tem imagem de escultura. Mas o povo idolatra, pastor, templo, cantor, pregador. O povo é idólatra do mesmo jeito. A idolatria, ela é por vários meios. Está entendendo? Dentro da igreja católica, o povo é submisso à regra da igreja, à doutrina do Papa. Dentro das igrejas evangélicas,
o povo é submisso à regra do ministério da igreja evangélica, à autoridade do pastor presidente. Tem alguma diferença aí? Então, todas elas servem a Satanás, porque negam a verdade da salvação. Enquanto a palavra de Deus ensina, o evangelho nos mostra, crer em Jesus para ser salvo por ele. Dentro das religiões, o povo está sendo ensinado que só serão salvos se tiver dentro das suas instituições, se guardar e praticar as regras e as ordenanças legais que tal instituições ordena. O povo é ensinado, tem que guardar sábado, tem que estar dentro do sistema religioso, ser batizado, tem que cumprir a devoção, viver a caridade, cumprir o karma, fazer as boas obras. O povo é ensinado assim dentro das religiões. Tem que estar submisso a uma autoridade do sistema religioso, porque é autoridade espiritual para o povo crer. O pastor, seja papa, seja padre, seja ancião, seja lá quem for o líder desse sistema religioso aí. O povo tem que ser submisso a ele, o que ele diz. O povo tem que reverenciar e dar amém, sem questionar. Não pode ter um senso crítico, não pode questionar, não pode ir de encontro, porque senão você está indo de encontro a Deus. Olha para aí, que coisa absurda o povo recebe dentro desses locais, dessas religiões. Então, meus amados irmãos, conheçam a verdade que é Cristo. Conheça o que é que ele ensinou para você chegar a Deus, ser salvo e ter vida com Deus. Porque se você continuar com a sua vida devota, praticante, consagrada e vivendo os sacrifícios, as obrigações, as ordenanças dentro do sistema religioso, na formalidade do que determinam, você no final vai sofrer a vergonha e o desprezo eterno. Vai se envergonhar. Porque só vai prevalecer no final do labor desta vida quem está em Cristo e a palavra de Cristo nele está, tendo o conhecimento de Cristo. Examine isso, entenda o que eu estou falando e reflita nisso, porque é muito importante o que eu estou trazendo aqui para vocês. Não importa qual sua religião, Jesus não é uma religião. Crer em Jesus não é estar dentro de nenhum sistema religioso, cumprindo e sendo devoto e praticante e consagrando a vida a nenhuma ordenança de religião. Crer em Jesus é conhecer a verdade e ser liberto e andar por ele na palavra dele, não dentro de nenhum local. Amém, meus irmãos? Então, observem. Todo o ensino dado dentro das religiões é a mentira do diabo, que leva o povo a negar a verdade de Deus, que é Cristo. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Não, eu creio que Jesus é o Salvador, mas eu preciso disso. Não, eu creio que Jesus é o Salvador, mas eu tenho que estar aqui, fazer isso, obedecer ali, cumprir aqui. Se eu não estiver aqui, eu não sou salvo. É assim ou não é? Que você é ensinado dentro das religiões. Porém, seja prudente, meu irmão. Examine as Escrituras. Cuida de ti e da doutrina de Cristo. Porque fazendo isso, te salvarás. É fazendo isso que tu te salvarás. Estarás no caminho da salvação. É tendo cuidado da doutrina de Cristo, para não se desviar dela. Porque muitos já estão mortos, com o nome de que vive. Esteja onde tiver, qual for a igreja que tiver, estão mortos, com o nome de que vive, porque apostataram da fé, desviaram da verdade, não estão mais vivendo uma vida de fé nos princípios e na direção da palavra. Estão vivendo dentro da formalidade religiosa, nos preceitos dos homens, dentro de igreja. Esses estão mortos, com o nome de que vive, estão lá dentro, adorando a Deus em vão, porque não estão na palavra, estão nos preceitos dos homens, e Deus não está ali presente. Toda a manifestação que está dentro dessas muitas igrejas não é o poder de Deus, é a ação do diabo, se andando dentro desse povo, para levar esse povo a viver essa mentira, e no final se perderem, porque não estão sendo prudentes, não estão sendo sóbrios,
não estão tendo entendimento e não estão sendo esclarecidos com a luz de Deus. Estão sendo levados pelos ventos de doutrina, embriagados e possessos, sendo possessos, se manifestando dentro desta embriaguez da emoção, desses movimentos que dizem que é o poder de Deus. Cuidado, desperta tu que dormes, porque Cristo está te esclarecendo agora. Esse é o meu compromisso. Evangelista Wellington Ramos, esse que vos fala. O meu compromisso é com a verdade do Evangelho de Cristo, pregar e divulgar ao mundo, notificar para que todos tenham o conhecimento da verdade, para que possam ser libertos. O meu compromisso é com o reino de Deus, não é com o reino de religião de homem algum. Amém?